Então, eu hoje vou dedicar um tempo importante desse maravilhoso programa para falar de Renan Santos, o candidato a presidente da República. Renan Santos, do Partido Missão, o recém-criado Partido Missão, um partido que veio de uma militância legítima, que se reuniu e decidiu tomar a iniciativa de, por ela própria, né, pela própria militância, pelas mãos da liderança do MBL, criar um partido para trazer uma proposta nova, para ter legitimidade no desafio do debate público brasileiro. E hoje, então, eu vou falar sobre o Renan, eu vou falar o que eu penso do Renan, vou compartilhar com vocês aqui a minha opinião sincera sobre essa jornada eleitoral do Partido Missão e vamos trocar uma ideia aqui para a gente poder juntos aqui fazer análise desse cenário. Até porque ontem saiu uma pesquisa Real Time Big Data, se não me engano, e hoje saiu da GERP com resultados completamente diferentes. E aí a gente tem que falar também um pouco mais sobre pesquisa, né? Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. E a pergunta óbvia que fica é: quem está falando a verdade? Quem tem proposta de verdade para o Brasil? Até aqui, de maneira muito forte, muito determinante, o único candidato que apresentou propostas concretas para os verdadeiros problemas do Brasil chama-se Renan Santos. E isso é tão verdade, isso contrasta de maneira tão forte com as campanhas do Lula e do Flávio, que ambos já ensaiaram não ir aos debates com o Renan. Porque quando o Renan fala de uma pauta, o Renan fala com propriedade. Fala de improviso, responde a perguntas de repórteres em diversas entrevistas que ele dá. Agora, quando a gente assiste ao Flávio apresentando as propostas para a segurança pública, que é o maior terror do brasileiro hoje. O brasileiro não pode sair na rua, gente. Nós esquecemos que é um direito elementar do ser humano sair na rua sem medo de ser assaltado. O Brasil nos roubou isso. Isso é o terror, especialmente do pai e da mãe de jovens que saem aí, às vezes, à noite com amigos e tal. Uma preocupação, uma loucura, noite sem dormir. Porque os pais têm medo que os filhos não voltem para casa, em razão da violência que existe. Então esse tema, o mais urgente, na hora que o Flávio vai fazer uma apresentação de proposta, ele tem que ler o slide. E claramente ele não estudou aquele slide. E é só contrastar o que a apresentação do Flávio, o Flávio falando nessa apresentação das propostas para a segurança pública, e o Derrite falando. O Derrite fala, pode fechar o olho, apagar a apresentação, o Derrite vai falar de A a Z tudo que precisa ser dito sobre segurança pública. Ele conhece do assunto, ele estudou o assunto, ele vive esse assunto desde que entrou para a Polícia Militar. E o Flávio, que filho de um militar que viveu nesse ambiente, que deveria também dominar este, que é o mais... Você vai dizer, não, o Flávio não consegue discorrer sobre projetos para o desenvolvimento nuclear ou qualquer outra coisa assim complexa. Pô, tudo certo, ninguém é obrigado a saber em detalhes argumentos sobre esse tipo de coisa. Agora, segurança pública... Não dá, é inaceitável. E eu não tenho mais paciência. Não dá pra ter paciência, especialmente com a segurança pública. E aí vamos olhar para as mulheres. Pô, temos um problema. Mas o problema não é esse, que eu vou resolver dando um celular pra mulher. Pô, tá aqui um celular, puxa vida, agora eu vou com um celular pra casa e o meu marido não vai mais me bater. Eu não vou ser mais violentada. Eu, graças ao meu celular,
Eu agora não vou ser mais vítima de feminicídio. Será? Eu vou entrar com o meu celular num vagão lotado do trem e nenhum homem tarado vai se roçar em mim. É isso que vai resolver? Então não dá pra gente, nessa confusão, nesse nível de desgraça que o Brasil se tornou, não dá pra gente ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Nós precisamos falar sério com gente que fala sério. E me desculpem, não há absolutamente ninguém nessa disputa presidencial, pelo menos até aqui, as convenções ainda estão acontecendo, vai lá saber se vai aparecer aí um gênio da lâmpada, mas não há ninguém até aqui falando aquilo que o povo precisa ouvir que não seja Renan Santos. Então, nestas eleições, nós precisamos discutir a fundo o que vai acontecer com o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2027. E o PT precisa ser derrotado por alguém que tenha condições de vencer o PT, apresentando um projeto verdadeiro para o Brasil. Porque, fora a desgraça que a gente vive, internamente, para todos nós aqui brasileiros, né, para a população brasileira, nós ainda temos um outro desafio muito grave, que é o seguinte. Quando você viaja o mundo e vê o que está acontecendo em diversos países, em diversas partes do mundo, a gente repara que o Brasil, ele ficou para trás em tudo. Em tudo, em tudo. O Brasil não faz mais parte do jogo mundial. Não tem como fazer. Você olha para países que há poucas décadas estavam destruídos. Esses países hoje têm mais importância econômica que o Brasil. É o caso do Vietnã. O Vietnã foi destruído por uma guerra. Hoje a economia do Vietnã é mais importante que a brasileira. O Brasil, em 2026, continua sendo um reles exportador de commodities. Isso não faz sentido. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, 7 mil quilômetros de costa. Mesmo se a gente olhar para o Oceano Pacífico, há total possibilidade de se facilitar o trânsito para que o Brasil tenha acesso aos dois oceanos, com construção de ferrovias, de estradas e por aí vai. Mas a gente não faz isso. O Brasil, ele vai sendo gerido por essa corja para ele se limitar ao mínimo enquanto eles roubam o INSS. Enquanto eles roubam o funcionário público tomando grana a partir do crédito consignado. Desvia emenda para construir uma praça. A cidade não tem hospital. A Cátia da emenda vai pra praça. Vai pro show. Porra, pessoal, que isso? E ainda faço um adendo aqui, que é um negócio que me deixou enlouquecido. A Prefeitura de São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes, esta cidade está uma bosta. Esse asfalto da cidade é uma vergonha. O senhor gastou uma fortuna recapeando essas ruas. Continua uma porcaria. O senhor é prefeito de uma cidade onde prédios estão sendo lançados com metro quadrado a 100 mil reais. O senhor não enterra o cátio do fio. Anda pela cidade esse lixo desse monte de fio. Pensa o estrangeiro que vem investir aqui. O cara vem na principal cidade do país. Está sendo horrorosa. Chove, não funciona o cátio do semáforo. O mundo sendo revolucionado pela inteligência artificial. São Paulo não consegue fazer os semáforos funcionarem. Faz sentido uma coisa dessa? Aí a prefeitura tá lutando na justiça pra fazer show com Coldplay, com U2, sei lá quem, na Avenida Paulista. Faça-me um favor, prefeito.
Faça-me o favor! O senhor não é prefeito de Zurique, não! De Frankfurt, de Tóquio! O senhor é prefeito dessa porcaria de São Paulo! Que precisa de tudo e muito! Onde as pessoas saem na rua sendo assaltadas e não vêm dizer, não, é Smart Sampa. É só o senhor pegar a imagem da repórter da Jovem Pan sendo assaltada na Avenida Paulista lá, cheio de GCM, cheio de Smart Sampa, mas isso não inibe que um vagabundo de bicicleta passe e tome o celular dela, em plena luz do dia. Aí vai me dizer que às vésperas da eleição, que é pra fazer esse show em setembro, às vésperas da eleição, o importante pra São Paulo é o show do YouTube. Aí realmente o senhor está se colocando no reles patamar deste picareta chamado Eduardo Paes, que usa milhões de reais da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma cidade desgraçada, que eu conheço com uma palma da minha mão, que cresci lá, pra fazer showzinho. Nem sei quem foi o show, Taylor Swift, sei lá quem fez o show, na praia de Copacabana, que o turista é achacado toda vez que sai pra andar na praia de Copacabana. Ele é assaltado, ele é achacado, vê aquele bando de picareta vender passeio turístico, não sei o quê, por um caminhão de dinheiro, ninguém registrado pela Embratur, e a prefeitura não faz nada. Não faz nada. Chega lá um turista pra estacionar, pra poder subir o trenzinho lá que vai pro Corcovado, chega um vagabundo, do moleque vagabundo, cobra R$100 pra estacionar o carro, mas o prefeito tá fazendo o show da Taylor Swift e metendo grana, entregando os direitos de imagem pra Rede Globo. Ah, por que a Rede Globo só fala bem do Dudu? E aí o prefeito de São Paulo vai fazer a mesma coisa, a mesma picaretagem? Nós estamos nos inspirando agora aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, prefeito? Pelo amor de Deus! Vamos falar sério! Então essas coisas que me tiram do sério. Então eu sou da opinião, o que eu enxergo, o que eu acredito. O Brasil precisa de uma revolução moral, uma revolução de princípios, de valores, de respeito à coisa pública, respeito à população. O Brasil precisa enfrentar os seus problemas de verdade, resolver esses problemas. E eu registro aqui o único candidato a presidente da República que está falando como fazer isso, chama-se Renan Santos. Então, meus amigos e minhas queridas amigas, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Programa intenso, numa temperatura que eu confesso não estava imaginando que seria. Isso aqui vai, enfim, suando aqui, vou até ficando rouco de tanto falar. Peço desculpas a vocês aí também, que é um negócio chato também ficar gritando, às vezes enche o saco, mas realmente eu tô tomado aqui por uma frustração sobre o que aconteceu com o país, sabe? É pra mim um negócio muito triste a gente imaginar o que esse país já foi, não é nem o que ele pode ser não, o que esse país já foi, entendeu? E aí a gente olha pro Congresso Nacional, vê uma oposição, de picaretas, de enganadores. Porque não é uma questão do número, não, mas a oposição é muito pequena, ela não pode fazer nada. Cara, é mentira. É mentira. Eu vou dar 2 exemplos aqui pra vocês para demonstrar que isso é mentira. O Getúlio Vargas, ele era praticamente o imperador do Brasil, ele era o Lula da época. Aliás, ele foi ditador, depois ele foi eleito para ser presidente novamente, e ele via o Brasil como se fosse uma coisa dele. Ele era um líder de esquerda, foi populista, fez a CLT, lembrado muito em razão da CLT, e ele enfrentou no Congresso Nacional a oposição. Nessa época, a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro,
E ele enfrentou a oposição da UDN, da União Democrática Nacional, que era um dos dois grandes partidos naquela época. Existia o PSD, que era o partido de Tancredo Neves e Juscelino, e existia a UDN e outros partidos menores. E da UDN havia um grupo de parlamentares extremamente preparados, né, chamavam de os bacharéis da UDN, porque eram advogados na sua maioria. Fazia parte desse grupo, inclusive, o Carlos Lacerda, que era um grande orador, um grande tribuno. E essa oposição de poucos parlamentares, mas parlamentares preparados, trabalhadores e barulhentos, fez com que o covarde do Getúlio Vargas é um covarde, que diante da resistência que encontrou dentro do parlamento, que conseguiu mostrar à população brasileira que o Getúlio Vargas não era essa figura para ser endeusada, como alguns imaginavam, o covarde do Getúlio Vargas tirou a própria vida. Se matou dentro do Palácio do Planalto com aquela cartinha: saio desta vida para entrar para a história. Para mim, entrou para a história como um covarde. Tirar a própria vida, especialmente para alguém, que não era o caso de alguém deprimido, que estava tomando remédio e que, não aguentou a barra. Não. Era um político, presidente da República. Diante da oposição que sofreu, tirou a própria vida. Covarde. Essa é a minha definição para ele. Então essa é a primeira demonstração de que uma oposição, quando é bem organizada, aguerrida, trabalhadora, que não se furta a enfrentar o que precisa ser enfrentado, que ela produz sim resultado. E o segundo exemplo é a mesma UDN, o mesmo grupo de parlamentares da UDN, que fez uma oposição ferrenha ao comunista João Goulart. João Goulart estava levando o Brasil para se alinhar com a União Soviética. E sofreu a resistência dentro do parlamento desses parlamentares da UDN que fizeram da vida dele um inferno. E não romantizem o João Goulart, não. O João Goulart, às vésperas de fugir, porque esse foi o desfecho, o João Goulart fugiu. Ele abandonou a presidência da República e fugiu, que é outro covarde. O João Goulart, às vésperas de fugir, ele tinha desapropriado empresas privadas, ele tinha estatizado empresas privadas, tinha desapropriado fazendas produtivas, ele tinha tomado medidas assim assustadoras contra o capital produtivo do Brasil. Enfrentou a resistência que precisava enfrentar e fugiu. Agora a gente vê o que o governo Lula faz, o que o STF faz, o que o Congresso Nacional não faz, e a gente só assiste. A gente só assiste. Não tem oposição, não tem enfrentamento. Então, meus amigos, a gente precisa mudar, e a gente precisa mudar o Brasil de forma radical. É uma mudança radical à direita. Direita de verdade. E é por isso que eu não vejo absolutamente nenhuma opção que não o Renan Santos para essa eleição. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.